Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação da tese vencedora do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas, Inclua, Programa Piloto para a Participação de Pessoas com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais no Ensino Superior. Vamos dar início a esta sessão, dando a palavra a Maria Helena Alves, Presidente do Júri do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas, e que passo a apresentar muito brevemente. Maria Helena Regêncio Alves é licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, em 1981, e exerce atualmente funções de técnica superior no Instituto Nacional para a Reabilitação e, desde 2014, é Presidente do Júri do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas do INR. A sua atividade profissional, de mais de 4 décadas, tem-se desenvolvido sempre na área da inclusão das pessoas com deficiência, iniciando-se em 1977 com um voluntariado no Centro de Reabilitação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. No Instituto Nacional para a Reabilitação, concebe e dinamiza formação em temáticas relacionadas com a inclusão das pessoas com deficiência e sobre instrumentos de defesa dos seus direitos, nomeadamente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e desenvolve apoio técnico a projetos inclusivos em organismos públicos e outros serviços, entre outras atividades. É docente convidada no Instituto de Psicologia Aplicada, ISPA, desde 1996, lecionando disciplinas na área da deficiência, sobretudo na temática das pessoas surdas e ensino da língua gestual portuguesa. No mestrado integrado em Psicologia e no Departamento de Formação Permanente. Maria Helena Alves, passo-lhe a palavra. Muito grata, Helena. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, muito agradeço esta oportunidade de realizar esta sessão informativa da biblioteca e passo a referir que o Instituto Nacional para a Reabilitação tem por missão assegurar o planeamento, a execução e a coordenação das políticas nacionais destinadas a promover os direitos das pessoas com deficiência, sendo os seus principais objetivos a garantia da igualdade de oportunidades, o combate à discriminação e a valorização das pessoas com deficiência, sempre numa perspectiva de promoção dos seus direitos fundamentais. E neste âmbito, este prémio pretende sensibilizar, as universidades e os estudantes dos graus de ensino superior, de mestrado e de doutoramento e a comunidade académica em geral, na área das ciências sociais e humanas, para a produção de trabalhos académicos e desenvolvimento do conhecimento sobre deficiência e inclusão. Este prémio, designado atualmente por Prémio para as Ciências Sociais e Humanas, foi criado em 1995 com a designação Maria Cândida da Cunha, no âmbito do programa CIT, Ciência, Tecnologia, Ciência, Inovação e Tecnologia, para distinguir projetos científicos de excelência nas áreas da deficiência e inclusão. Podem aceder ao seu regulamento na página do Instituto, no separador relativo ao Prémio para as Ciências Sociais e Humanas. Concretamente, os seus objetivos prendem-se com incentivar os estudantes dos graus de ensino superior de mestrado e doutoramento para a produção de investigação e conhecimento sobre deficiência e inclusão, através da realização de trabalhos académicos, combater a discriminação em razão da deficiência e promover a igualdade de oportunidades e a cidadania das pessoas com deficiência, diminuir o impacto das barreiras sociais, culturais, comportamentais e físicas na inclusão e participação das pessoas com deficiência e promover os direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mostro-vos a evolução do prémio nos últimos 5 anos, tendo que este ano, o ano passado, em 2022, tivemos 23 trabalhos de diferentes áreas científicas para apreciar. O júri do prémio é constituído por o Dr. Rodrigo Santos, em representação de um organismo da área do ensino superior, investigação e inclusão, a professora doutora Célia Sousa, professora do ensino superior de reconhecido mérito no domínio das ciências sociais e humanas, a professora doutora Célia Fernandes, como individualidade de reconhecido mérito na área da inclusão das pessoas com deficiência,
a professora doutora Ana Margarida Cavaleiro, da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, como representante de uma organização não governamental de pessoas com deficiência, a doutora, a mestre Patrícia Santos, especialista convidada pelo júri na área da deficiência e inclusão, e por mim como presidente do júri. Isto de acordo com o artigo 10º do regulamento que identifica a composição do júri. Entendemos e deliberamos premiar o trabalho de doutoramento de Marisa Alexandra Maia Machado, apresentado ao Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, inclua Programa Piloto para a Participação de Pessoas com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais no Ensino Superior, na medida em que consideramos que os estudos existentes na área de acesso ao ensino superior por pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, hoje designadas DID, são praticamente inexistentes em Portugal. A experiência também de acesso ao ensino superior também é relativamente pequena, e este trabalho também proporciona um conjunto de indicadores para o desenho, criação e implementação de programas universitários inclusivos e acessíveis a pessoas com DID no âmbito do ensino superior português. A vencedora irá receber um cheque no valor de, já recebeu, um cheque no valor de 5.000 euros e uma peça de arte oferecida pelo CFP, Centro de Educação e Formação Profissional, integrada do Porto, como resultado de acordo de parceria estabelecido entre o INR e o CFP. No âmbito deste prémio também foi atribuída uma menção honrosa ao trabalho de Maria de Fátima Loureiro da Silva, com a tese de mestrado em Tecnologia Educativa, apresentado ao Instituto de Educação da Universidade do Minho, o papel da videoconferência na comunicação de adultos com dificuldade intelectual, um estudo de caso. E este trabalho destacou-se pelo facto de a produção científica na área dos adultos com dificuldades intelectuais ser muito reduzida, apesar da abundante investigação no campo da educação especial com crianças e jovens com dificuldades intelectuais, e no contexto atual dos últimos 2 anos, em que aumentou a utilização das tecnologias de informação e comunicação, este estudo mostra os seus grandes benefícios no cotidiano das pessoas com dificuldades intelectuais, em termos de comunicação interpessoal, no processo de aprendizagem, na participação e no desenvolvimento cognitivo, e que tendo-lhes conferido autonomia e maior independência, contribuindo significativamente para a sua inclusão digital e social. A vencedora da primeira menção honrosa irá receber uma peça de arte atribuída pelo CFP, de acordo com o acordo de parceria estabelecido entre o INR e o CFP. Aproveito desta oportunidade para divulgar que a sessão de divulgação deste prémio, da primeira menção honrosa, irá realizar-se no dia 18 de abril, pelas 11 horas. Muito grata pela vossa atenção e passo então a palavra à Helena. Muito obrigada pela sua apresentação, Maria Helena Alves. De seguida, vamos ouvir a nossa convidada, Marisa Machado, vencedora do prémio para as Ciências Sociais e Humanas. Marisa Alexandra Maia Machado é doutorada em Educação, ramo Diversidade e Educação Especial. No âmbito da sua tese, desenvolveu um projeto designado Inclua, visando contribuir para a inclusão de pessoas com dificuldades intelectuais no ensino superior. Iniciou, em 2000, o seu percurso profissional como professora. Ao longo dos seus 15 anos de serviço docente, desde o nível do ensino básico ao do ensino superior, contemplou a diversidade cultural, religiosa, intelectual, bem como outros tipos de diversidade do corpo discente. Marisa Machado, em 2015, enveredou pela investigação. Neste âmbito, possui publicações e comunicações na área da inclusão e da deficiência. Tem realizado palestras e participado em congressos nacionais e internacionais. Também tem participado em projetos científicos e tem contribuído para a produção de materiais e intervenções para a divulgação de ciência. As suas principais áreas de interesse relacionam-se com inclusão da diversidade, ensino superior inclusivo, aprendizagem ao longo da vida e responsabilidade social.
Presentemente, Marisa Machado é consultora científica do curso Programa Individual de Estudos Multidisciplinares da Universidade de Aveiro, após ser coordenadora e tutora durante o primeiro semestre do ano letivo 2021-2022. É também consultora independente na área do desenho, da criação e implementação de programas universitários inclusivos e acessíveis a pessoas com dificuldades intelectuais e/ou desenvolvimentais. A diversidade, além de interesse de investigação, também tem estado evidente em outras esferas da sua vida, como nas vivências residentes em 2 lugares distintos nos continentes americano e asiático. Marisa Machado, passo-lhe a palavra. Boa tarde. Gostaria de começar por cumprimentar e agradecer à equipa do Instituto Nacional para a Reabilitação e aos elementos do júri pelo Prémio para as Ciências Sociais Humanas e pela oportunidade de divulgação do estudo Inclua. A cada uma das pessoas que se encontra a assistir, permitam que os saúde e que os agradeça pela vossa presença online, que muito me honra. Gostaria de agradecer às pessoas que colaboraram nesta investigação, às minhas orientadoras e ao professor Jorge Adelino Costa pelas orientações dadas no sentido da proposta do programa se alinhar com o sistema de uma instituição de ensino superior. Gostaria ainda de agradecer à Fundação para a Ciência e Tecnologia pelo seu apoio através da Bolsa de Doutoramento. Nesta apresentação, objetiva-se enunciar as ideias essenciais que foram desenvolvidas ao longo da tese. De 500 páginas, passa-se a 50 slides da apresentação. Devido à extensão da tese e à limitação do tempo da apresentação, em alguns slides serei muito breve, destacando apenas alguns pontos-chave. No entanto, apresento a minha plena disponibilidade online para aprofundar pontos da tese posteriormente. Podem-me contactar através do e-mail mamm@ua.pt, são as iniciais de Marisa Alexandra Maia Machado. Inclua como programa piloto para a participação de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais no ensino superior. Inclua foi uma designação que emergiu a partir das opiniões solicitadas aos participantes para o projeto. E quanto ao programa, vamos designar programa piloto, PP. O estudo Inclua é composto por introdução, quadro teórico, quadro metodológico, o quadro empírico, onde se expõem as 3 fases do estudo, o quadro orientador inclui e, por último, as considerações finais. Uma resposta ou um caminho. Esta ideia surgiu de um programa no ensino superior acessível a estudantes com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, vou chamar por DIT, surgiu com base numa questão lançada no mês de abril de 2018 pelo diretor de uma associação especialista na área de inclusão, Dr. Mário Pereira, sobre quando a instituição de ensino superior, IAS, em causa, viria a proporcionar um curso como o da Universidade de Salamanca. Sendo professora com 15 anos de experiência, inclusive com alunos com DIT, pensei neles e imaginei naquele ambiente. As expectativas elevadas e a convicção de que as pessoas com DIT são capazes motivou-me a desenhar o programa piloto. Nessa altura, constatei a necessidade de cursos universitários inclusivos e acessíveis a pessoas com DIT em Portugal. A carência constatada de estudos nesta área conduziu à necessidade de evidências, por conseguinte importava o fomento de oportunidades de participação destas pessoas na vida universitária, bem como a promoção da consciencialização sobre o direito à educação no ensino superior desta população e ainda a criação de recursos para promover, guiar e apoiar o desenvolvimento de programas universitários inclusivos e acessíveis a pessoas com DIT em contexto português. O estudo Inclua visou compreender o processo de participação de pessoas com DIT na vida universitária e identificar processos e procedimentos necessários ao desenvolvimento de um programa educativo alinhado com os objetivos dos destinatários e também com o sistema da instituição de ensino superior. Assim, procurou-se responder a 2 questões de investigação. Como foi percepcionado o processo de participação de pessoas com DIT na vida universitária de uma instituição de ensino superior portuguesa, como configurara o desenho e a implementação de um programa educativo no ensino superior inclusivo e acessível a pessoas com DIT, contribuindo assim para a criação do quadro orientador para o desenho, a criação e a implementação de programas educativos acessíveis a esta população no ensino superior. O quadro teórico contém 3 capítulos.
O capítulo 1 propôs-se responder ao porquê. Porquê o ensino superior para estudantes escondido? Porquê um programa universitário para estes estudantes? O capítulo 2 aborda os principais destinatários e em que consistem os programas em causa. Por sua vez, o capítulo 3 apresenta contributos da literatura sobre o desenvolvimento de programas. A literatura reporta vários fundamentos que justificam a importância do ensino superior para pessoas escondidas. Além do direito à educação e de metas internacionais, pode ser um caminho para uma identidade profissional, é uma formação ao lado dos seus pares, é um caminho para a vida adulta, no ensino superior que se caminha para uma vida adulta e para uma plena autonomia, ou uma melhor autonomia, entre outros fundamentos. Além destes fundamentos, temos benefícios também evidenciados na literatura científica, com a inclusão de estudantes escondidos no ensino superior, além dos benefícios para os próprios, que não são só os próprios que beneficiam, há evidenciado que a comunidade académica também tem beneficiado, como, por exemplo, uma maior valorização da diversidade, compreensão, uma melhoria da qualidade da docência. Quanto aos estudantes escondidos, são inúmeros os benefícios, desde competências profissionais, como a autodeterminação, entre outros. No sentido de distinguir os programas, a literatura descreve 3 modelos no geral. Um modelo segregado, em que os estudantes participam em unidades curriculares projetadas e destinadas apenas a estudantes escondidos. Temos o modelo híbrido, em que programas sob o modelo híbrido, em que os estudantes participam em unidades curriculares projetadas e destinadas apenas para eles. No entanto, podem participar também em algumas aulas, módulos ou algumas atividades com estudantes sem DIDA. Por sua vez, temos um módulo inclusivo em que os estudantes participam em unidades curriculares existentes na oferta educativa da instituição de ensino superior, como por exemplo em cursos de licenciatura, ao lado de colegas sem DID, e recebem apoios individualizados para a sua frequência. As pessoas escondidas, então, são os principais destinatários destes programas, visto que não têm conseguido aceder ao ensino superior. O termo dificuldades intelectuais e desenvolvimentais consiste numa terminologia que envolve um amplo conjunto de condições ou diagnósticos. Em relação aos programas e à educação no ensino superior de estudantes escondido, vários conceitos têm vindo a ser utilizados ao nível internacional. O termo programa parece ter surgido como sinónimo de um curso. Numa tentativa de definição, é um programa educativo que se destina a apoiar o estudante escondido na frequência, no seu progresso, em unidades curriculares ao lado dos seus pares sem DID, em atividades extracurriculares, em todos os aspectos da vida universitária. Estes programas já existem nos Estados Unidos desde a década de 70, em resposta a movimentos sociais dinamizados por famílias, professores, investigadores, que desejavam muita continuidade de estudos após o ensino secundário. O Canadá, concretamente a Universidade de Alberta, foi pioneira a oferecer um programa inclusivo em 1987. Quanto ao contexto europeu, Espanha foi o primeiro país a oferecer um programa no ano 2004, com o programa Promentor da Universidade Autónoma de Madrid, baseado no modelo híbrido. Trata-se de uma figura em aberto, a figura que está exposta, pois provavelmente além dos países encontrados na figura existirão outros mais que à data de hoje estejam a desenvolver este tipo de programas. Por exemplo, Suíça, Áustria, Alemanha foram países que encontrei já após a entrega da tese, através de um relatório de um projeto publicado. Há vários elementos fundamentais para desenvolver um ensino superior acessível e mais inclusivo, entre os quais, além do financiamento, muito importante, entre outros todos são, mas destacamos também as políticas da instituição de ensino superior quanto à ciência. Porquê? Pela necessidade de todos os elementos do programa é necessário se enquadrarem nas políticas, nas práticas, nas regras, nos regulamentos da instituição de ensino superior em causa. A literatura também aponta algumas implicações, como, por exemplo, começar um programa apenas como estudante e fazer a sua monitorização, a sua avaliação e perceber quais as melhorias.
Enverdou-se pela natureza qualitativa, para perceber os processos e produtos inerentes. O percurso de investigação do estudo inclui, suportou-se na abordagem metodológica educacional research design, a fim de se compreender como é que uma inovação educativa podia realmente funcionar na prática, e determinou-se um plano para o desenvolvimento do programa piloto, do PP, adequado à duração do estudo, os recursos disponíveis e também o contexto da instituição de ensino superior, composto por 3 fases complementares e articuladas entre si. A fase 1, análise contextual; a fase 2, desenho e implementação do programa piloto; e a fase 3, a reflexão. Esta figura apresenta a visão global do estudo em CLUA. Começou-se por contextualizar o problema, a falta de acesso ao ensino superior, a falta de oportunidades educativas, o prosseguimento de estudos ao lado dos seus pares. Projetou-se uma solução e avançou-se para a sua implementação. Refletiu-se sobre a solução, visando a sua melhoria, em prol de um quadro orientador para o desenvolvimento de programas universitários inclusivos e acessíveis a pessoas com DID, e emergiu também uma proposta de um programa. Quanto à recolha de dados, na fase 1 procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica focada nas características de programas com preenchimento de uma ficha de análise. Procedeu-se à aplicação do inquérito por entrevista a pessoas escondidas e elementos da família. Por sua vez, na fase 2, o processo de recolha de dados envolveu a observação com recurso ao diário da investigadora, ao inquérito por entrevista individual e em grupo, com recurso a guiões aplicados aos intervenientes na implementação do programa, e anteriormente solicitou-se o consentimento do Conselho de Ética para a realização do estudo e seguiu-se os procedimentos necessários. A análise de conteúdo foi a técnica adotada com o objetivo de responder às 2 questões de investigação. Com base no referencial apresentado no quadro teórico, foram definidas previamente algumas categorias ou subcategorias, a priori. Outras categorias ou subcategorias foram geradas a partir das narrativas das pessoas inquiridas. A análise foi efetuada com o suporte de um software de análise qualitativa designado EUWeb QDA, com articulação com modo manual. A fim de assegurar a credibilidade do processo de investigação, foram adotadas algumas estratégias, como a triangulação, a member check, a revisão por pares, A análise contextual foi a primeira fase e visou a composição de diretrizes para moldar o desenho curricular do programa. Foram 4 etapas. A primeira foi uma análise do contexto da instituição de ensino superior. A segunda consistiu numa análise da caracterização de programas já existentes a nível internacional. A terceira envolveu consultas exploratórias. E a última envolveu a recolha de percepções e de elementos de famílias. Resultaram diretrizes desta fase importantes, que foram levadas em consideração no desenho curricular do programa. O desenho implicou a definição de uma base conceitual, o posicionamento das diretrizes resultantes da fase 1, que acabei de mencionar, a definição de componentes, a definição também de uma estrutura base para o plano e ainda o modo de recrutamento dos participantes. O programa, então, objetivou proporcionar oportunidades de participação de pessoas com DID na vida universitária, em articulação com o sistema de apoios. A duração do programa compreendeu um período letivo, com uma extensão. Esta duração deveu-se ao enquadramento numa investigação e com tempo e recursos limitados. O plano envolveu a componente académica como componente-chave, visto tratar-se de um programa educativo. Incluiu também a componente social e vida independente. O plano apresentou a oferta de unidades curriculares, cursos de licenciatura da instituição, módulos, micromódulos projetados e atividades extracurriculares da instituição de ensino superior. Quanto ao recrutamento dos participantes, as condições foram o interesse e a motivação, disponibilidade imediata para participar, conclusão da escolaridade obrigatória, autonomia de deslocação e o comprometimento das famílias. O envolvimento das famílias é muito importante.
Quanto à implementação, os intervenientes e os elementos inquiridos, as 4 pessoas que participaram no estudo Inclua tinham idades compreendidas entre 18 e 37 anos, 3 eram do sexo feminino e 1 do sexo masculino. Embora não se tenha solicitado documentação, natureza médica ou diagnóstico referente à deficiência, durante as reuniões de planeamento centrado na pessoa, houve a tomada de conhecimento de 3 síndromes: síndrome de Down, síndrome Prader-Willi e síndrome de Williams. A partir do registro dos participantes, começou-se a utilizar a designação de estudante participante, EP. As pessoas inquiridas no âmbito da implementação do programa foram 10 docentes, 2 elementos do corpo não docente, 7 mentoras, 7 estudantes e 7 elementos das 4 famílias. Eu, como investigadora doutoranda, desempenhei o papel de coordenadora do programa, tutora, dei apoio tutorial e fui formadora de um módulo inclusivo na área da investigação. Com base nas escolhas dos estudantes participantes com recurso ao planeamento centrado na pessoa, compôs-se 4 planos distintos e individualizados. Dos 4 participantes no estudo Inclua, 2 tiveram uma participação no programa piloto, EP1 e EP2, e 2 participaram apenas em algumas componentes, EP3 e EP4. Um por opção própria, com base também na opinião dos pais, e uma participante por ter entrado no estudo mais tarde. Foi desenvolvido um sistema de apoios associado à participação nas atividades curriculares e extracurriculares para apoiar os estudantes participantes na sua participação. Esta figura apresenta as atividades selecionadas, que incluem, além das atividades extracurriculares, 2 unidades curriculares que foram selecionadas da oferta educativa da instituição de ensino superior de um curso de licenciatura, uma na área das tecnologias, TEC, e outra na área das artes, arte. Foram projetados 4 módulos ou micromódulos: literacia em saúde e literacia financeira. Estes foram os primeiros módulos criados unicamente para os participantes com DIT, portanto foram específicos. Por outro lado, literacia visual e comunicação e iniciação à investigação foram os terceiros e o 4º módulos criados, que se destinaram a pessoas com e sem DIT, aos estudantes participantes e aos estudantes universitários, e por isso também participaram estudantes universitários. As principais práticas que foram implementadas no âmbito do programa foram o envolvimento da comunidade académica, é um elemento muito importante. Sem o seu envolvimento não seria possível. As práticas com base nos padrões da Think College, práticas com recurso ao planeamento centrado na pessoa, como já abordei, e práticas de sensibilização da comunidade académica e também da comunidade envolvente. Foram tomados vários procedimentos quanto à implementação do programa. Quanto à reflexão, o processo sustentou-se em 3 procedimentos: a revisão e aplicação da escala de implementação para a reflexão sobre as práticas implementadas, tendo por base os padrões acesso académico, autodeterminação e vida no campus, que se refere à componente social. Revisão e aplicação do padrão currículo do modelo de padrões de acreditação. Procedeu-se à solicitação e obtenção de autorização do modelo de padrões de acreditação já existente nos Estados Unidos da América, uma vez que tem um historial já mais longo nesta matéria, já tem materiais produzidos, e assim obtivemos a sua versão portuguesa. E a apresentação e interpretação dos dados, e também recorremos ao diário da investigadora. Continuando, quanto à reflexão da participação nos modelos projetados, a interação com estudantes e colaboração foram aspectos evidenciados apenas nos módulos inclusivos, em que as atividades foram realizadas com os estudantes sem DIT.
Emergiram evidências que mostram que as pessoas com DID não têm os mesmos interesses e necessidades para estarem a frequentar os mesmos módulos que foram oferecidos, de literacias. Por isso, depreende-se que as suas áreas específicas de competências para uma vida mais independente devem ser consideradas para cada pessoa de acordo com as suas necessidades, interesses, potencialidades. Assim, infere-se que o desenvolvimento destas competências pode ser promovido através das atividades na vida diária, por exemplo, nos espaços da universidade, através de apoios individualizados. A interação com o corpo docente foi evidente em qualquer tipo de módulos, quer no inclusivo, quer no específico, o que sugere o envolvimento ativo do corpo docente. As evidências relativas ao módulo de investigação apontam as atividades investigativas em que as pessoas, os participantes desempenharam o papel de co-investigadoras como uma forma também de participação no ensino superior e desenvolvimento também de competências. O processo de participação das participantes nas unidades curriculares foi evidenciado, com destaque para a interação e a colaboração, o que sugere o envolvimento ativo do corpo docente e discente. A motivação das participantes foi um aspecto realçado nas narrativas das pessoas inquiridas, o que aponta a ser um fator também facilitador da participação. Quanto aos apoios percebidos, os dados refletem apoios nas atividades curriculares, foram oferecidos pela tutora, por mim, às participantes. Também foi disponibilizado apoio às mentoras, às estudantes mentoras, são estudantes das mesmas unidades curriculares em que as participantes frequentaram, e ao corpo docente. A par do apoio tutorial, há evidências do apoio disponibilizado pelas mentoras às participantes, bem como também a família também apoiou os participantes. Os apoios revelaram-se um aspecto imprescindível e, por conseguinte, um fator facilitador também da participação que ocorreu. Constatou-se que os desafios tocaram a vários intervenientes, não só às participantes. No entanto, já era expectável por ser um programa piloto e um grupo novo no contexto universitário. Os principais desafios apontados em relação às estudantes participantes foram a participação na unidade curricular sem antecedentes académicos, uma vez que eram do segundo e do terceiro anos as unidades curriculares, a aceitação e a comunicação. Realça-se que a comunicação, por exemplo, foi abordada apenas em relação a uma participante, o que sugere a importância dos apoios individualizados como forma de desenvolver as competências que cada um necessita. Por exemplo, a outra participante não tinha essa necessidade quanto à comunicação. Constatou-se que houve desafios que foram comuns aos participantes e aos estudantes universitários também, o que parece mostrar que não são só as estudantes a sentirem os desafios no ambiente universitário. Quanto aos estudantes das turmas, das unidades curriculares, a interação foi relatado, o que sugere a necessidade de sensibilização a fim de se tentar ultrapassar receios, dúvidas, o desconhecimento sobre como lidar com esta população. Por outro lado, o trabalho em grupo foi indicado pelas estudantes mentoras porque tiveram de se reunir e partilhar as tarefas e discutir opiniões em conjunto, em vez de separarem as tarefas como antes faziam. Distribuíam tarefas, cada uma fazia em casa e depois juntavam, não havia a discussão de ideias, e o facto de terem uma participante promoveu esse trabalho, o verdadeiro trabalho em grupo. Voltando aos desafios apontados em relação à participação das estudantes participantes, importa relevar que emergiram também evidências da superação destes desafios, o que nos conduz ao próximo ponto, os efeitos da participação nas unidades curriculares. Foram percepcionados efeitos nos âmbitos académico, social, pessoal e profissional, com prevalência de efeitos positivos, em consonância com também os contributos da literatura. O único grupo sem evidências de efeitos negativos ou neutros foi o que passou mais tempo com as estudantes participantes dentro e fora da aula, ou seja, as estudantes mentoras, pois
as estudantes participantes acabaram por criar uma relação mais aprofundada com os seus pares, porventura, também pelo tempo que passaram juntas, quer fora das aulas, quer dentro das aulas. As evidências parecem mostrar que tratou-se de uma experiência positiva para todos os grupos, as pessoas inquiridas. O único efeito negativo evidenciado nos testemunhos em relação à estudante participante 1 foi no âmbito académico e esteve relacionado com a sua dispersão, quando teve vários trabalhos ao mesmo tempo de unidades curriculares, dos módulos, dos micromódulos. Então, esta constatação sugere que se tenha em consideração o número de unidades curriculares por semestre para esta população. Percebe-se em testemunhos que a presença das participantes levou a um melhor entendimento sobre pessoas com deficiência e também concretamente sobre pessoas com dificuldades intelectuais, principalmente de que realmente são capazes de aprender neste nível de ensino. As evidências parecem então enfatizar a importância de um programa universitário com unidades curriculares ao lado dos seus pares. Consoante o processo de reflexão que foi feito ao longo de todo o percurso, foram introduzidas alterações no desenho curricular até se chegar à versão final da matriz. A alteração introduzida no primeiro microciclo foi a substituição do módulo específico por um módulo inclusivo. No segundo foi a implementação do módulo inclusivo e o planeamento da expansão da componente social e de uma formação na área de investigação. E por último, no terceiro microciclo foi a implementação do módulo inclusivo na área da investigação. Assim, as atividades a integrar no matriz curricular, de acordo com a reflexão feita do primeiro, incluem-se as unidades curriculares de cursos da instituição de ensino superior, como também os apoios nas atividades curriculares, principalmente releva-se o apoio de pares, ou seja, dado por estudantes das mesmas unidades curriculares ou estudantes do mesmo curso dentro e fora das aulas. Do segundo microciclo realça-se os apoios individualizados, ou seja, de acordo de cada estudante, para cada estudante, não em conjunto, mas de acordo com as necessidades de cada estudante, e como também do terceiro microciclo realçamos as atividades extracurriculares da instituição, é importante fomentar, promover, como também ofertas complementares, tal como, por exemplo, atividades investigativas para o desenvolvimento de competências transversais, entre outras. E os apoios são fulcrais, como já percebemos. Entre as características percepcionadas desculpa, em relação às mudanças para o ensino superior acessível e mais inclusivo, foram apontadas a nível meso, micro, macro, inclusive na própria instituição de ensino superior, e principalmente incidem na cultura, nas políticas, nas práticas, no financiamento e nas próprias pessoas, a mentalidade das próprias pessoas da sociedade em relação às pessoas com dificuldades intelectuais. E portanto, vamos ver que há fundamentos, como já falámos nos contributos teóricos, que também emergiram nas narrativas das pessoas que inquirimos, que importa relevar para justificar o porquê estes programas, porquê estas pessoas, porque estes estudantes no ensino superior, porque prosseguirem estudos, além do direito à educação, que foi mencionado, outros fundamentos foram relatados pelas pessoas inquiridas, como os benefícios, o percurso, é um percurso comum, o papel da instituição, o papel da universidade, a sua dimensão social, que é preciso também relevar cada vez mais em conta, e as metas internacionais apontam para a importância da dimensão social das universidades, das instituições de ensino superior.
Continuando, entre as características percepcionadas para um programa universitário, destacamos, foram várias, destacamos os apoios, o apoio de parte de estudantes voluntários. Esta característica, enquadrada num programa inclusivo, ao ser relacionada com desafios que é o financiamento, os recursos da instituição de ensino superior, vem dar um destaque. Porquê? Porque o apoio pares são estudantes voluntários, logo não implica custos. Com base nestas características, temos outras várias, todas elas são importantes, mas este programa, este tipo de programa só funciona, sendo inclusivo, com um sistema de apoios. Daí o destaque ao apoio do pares e como também ao apoio tutorial. Com base na reflexão sobre as percepções das pessoas inquiridas, como também dos instrumentos utilizados para analisar práticas, o que é que concluímos? De que aferimos, então, algumas das componentes que importa estarem presentes na matriz curricular, sendo, então, elas a componente académica, a componente social, a componente profissional, não está presente no programa piloto, por isso foi um aspecto negativo, que não foi possível devido ao tempo, à limitação do tempo e aos recursos, e havia a componente vida independente, para uma vida realmente mais independente. Os desafios de implementação foram vários, como já disse há pouco, é natural, é um grupo novo, mas os contributos de literatura dizem que também, quando se iniciou um programa, emergiram vários desafios que depois, com o tempo, foram facilmente ultrapassados. Um dos desafios que destacamos é a formação do corpo docente, sim. É daí que relevamos a importância da formação do corpo docente, do corpo docente, com estratégias, com informações sobre o que são as dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, estratégias de desenho universal para a aprendizagem, entre outros. Daí que foram elencados vários pontos fortes, pontos fracos, desafios e oportunidades do programa desenvolvido, e esta identificação visou a sugestão de melhorias para o programa. Destacamos só um de cada. O acesso às unidades curriculares foi considerado um ponto forte, porque estiveram junto dos seus pares, sem dúvida. Um ponto fraco foi a ausência da componente profissional, como já dissemos, não foi devido às limitações do estudo. Os desafios, por exemplo, a formação e atitudes do corpo docente, e como oportunidades realçamos a possibilidade de estruturar um programa com unidades curriculares do ensino superior. Alguns dos produtos, vamos mencionar os principais produtos deste quadro orientador que construímos. O modelo inclua, foram os princípios de desenho curricular, que a partir dos contributos da literatura reorganizamos e adaptamos à realidade do contexto português. Temos vários princípios de desenho curricular que importa tomar em consideração no processo de desenvolvimento de programas inclusivos e acessíveis a esta população. Temos então o quadro curricular, a configuração, a proposta da matriz para um programa universitário. Os dados gerados sugerem um percurso educativo flexível e alinhado aos objetivos individuais de cada estudante, através de um plano individualizado, composto por duas estruturas, uma curricular
com caráter obrigatório, e uma extracurricular. Tomando o primeiro ano do programa como exemplo, e a duração de 2 anos, porque poderá ser, por exemplo, 3, isto depende dos recursos e da instituição de ensino superior, daí é uma estrutura flexível. A estrutura curricular proposta compreende 10 unidades curriculares no total, fazendo 5 unidades num ano, entre 1 a 3 unidades curriculares por semestre, existentes na oferta educativa da instituição de ensino superior, cursos de licenciatura, por exemplo. Estágios, projetos com frequência a definir, que podem ser promovidos pelos serviços de estágios da instituição de ensino superior ou pela equipa do programa. Esta estrutura encontra-se obrigatoriamente associada apoios, apoio tutorial e apoio de pares dos seus colegas. Apoios estes que podem ser promovidos pelos serviços de apoio da instituição de ensino superior ou pela equipa do programa. Por sua vez, a estrutura extracurricular proposta compõe-se por atividades que devem ser incentivadas à sua participação, incluindo atividades extracurriculares da instituição, apoios individualizados para cada estudante, literacias, apoio nas atividades diárias nos espaços da universidade, variável de acordo com as necessidades de cada um, e oferta complementar, por exemplo, atividades investigativas, projetos, participação em projetos. Estas atividades podem ser promovidas pelos serviços da instituição de ensino superior, se não for viável, então pela equipa do programa. No entanto, importa que estudantes com DID participem em atividades com estudantes sem DID. Daí que somente os apoios individualizados poderão ser destinados só a um específico estudante com DID. Vamos ver então outro produto, o guião de orientação. Construiu-se um guião de orientação para o desenho, a criação e a implementação de programas universitários. O guião é composto por 4 fases. A fase A refere-se à criação do programa universitário. A fase B refere-se à preparação da implementação do programa. A fase C refere-se à implementação do programa e, por sua vez, a fase E refere-se à monitorização e avaliação do percurso do estudante e do programa. Realça-se são sugestões de procedimentos que depois poderão ser flexíveis e adaptados a cada instituição de ensino superior. Como dissemos, é um guia, serve como guia. E vamos a outro produto referenciado, a proposta de criação do programa. Sim, este quadro ilustra os elementos da proposta da criação do programa. Também realçamos que tem um caráter flexível, a fim de ser ajustado ao sistema de cada instituição de ensino superior. Os elementos desta proposta da criação do programa compõem o quadro, ou configuração, ou modelo, como gostarem, como preferirem, o inclua. Então, trata-se de um programa universitário, que é um ciclo de estudos superior, não conferente de grau. Pode ser um meio de transição para outro ciclo de estudos superior ou para o mercado de trabalho. Isto depende dos objetivos de cada estudante. Quais são as principais características? É um programa com um percurso educativo individualizado, flexível e alinhado com os objetivos individuais de pessoas com DID e também em alinhamento com a instituição de ensino superior. É um programa enquadrado num modelo inclusivo, num modelo de inclusão plena, alinhado com a missão e o sistema da instituição. As finalidades podem ser várias, as principais visar a participação de pessoas com DID na vida universitária, pode desenvolver várias competências, como por exemplo a melhoria do seu perfil de empregabilidade, a sua participação na sociedade, entre outras. Requer então um acesso alternativo com critérios de admissão, em que o principal é a conclusão da escolaridade obrigatória. Quanto à candidatura, requer um currículo e uma entrevista individual, a fim de se conhecer melhor, perceber a motivação, a disponibilidade, entre outros fatores.
A entrevista à família deve ser opcional e separadamente, para não haver influências. Estes programas requerem, claro, uma certificação, o diploma da instituição de ensino superior. Quanto ao currículo, trata-se de um plano curricular determinado através do planeamento centrado na pessoa, de acordo então com os interesses, necessidades, potencialidades de cada estudante. Quanto ao acesso ao currículo, realçamos o desenho universal para a aprendizagem, acomodações e adaptações curriculares. Pode-se criar, redesenhar unidades curriculares, pode-se utilizar a metodologia de aprendizagem em serviço nas unidades curriculares para realmente envolver toda a diversidade de estudantes, não são só estes estudantes, toda a diversidade de estudantes. Quanto à matriz do programa, é composta por duas estruturas, curricular e extracurricular, com 60 créditos correspondente ao volume de trabalho, duração 2 anos ou 3, dependendo dos recursos. 4 componentes: académica, profissional, vida mais independente e social. Então, a componente académica inclui 10 unidades curriculares da oferta, como já dissemos. A componente profissional inclui a formação em contexto de trabalho, estágios, projetos. A componente vida independente, atividades na vida diária, no campus, o alojamento também. E a componente social, inclui atividades extracurriculares da instituição de ensino superior. É necessário dar suporte ao corpo docente, ao corpo não docente e discente, que estão envolvidos com os estudantes do programa, como, por exemplo, estratégias para inclusão e aprendizagem. É muito importante o trabalho colaborativo entre todos os elementos envolvidos. A formação também mostrou que realmente é necessária, quer ao corpo docente, como também ao corpo não docente e aos estudantes envolvidos como pares, colegas interessados. Formação em vários temas, como desenho universal para a aprendizagem, o que são as DIDs, estratégias, ferramentas tecnológicas, entre outros assuntos. Importa avaliar o programa e como também o percurso do estudante durante o programa e não só após a conclusão. É importante fazer também um acompanhamento do percurso do estudante. Algumas das práticas recomendadas, não vamos aqui enumerar todas, envolvem as práticas com recurso ao planeamento centrado, a colaboração, o envolvimento da comunidade académica, envolvendo também a família, a sensibilização dirigida à comunidade académica e à comunidade envolvente. O sistema de apoios é fulcral, como já foi referido. Quanto ao apoio dirigido aos estudantes, os apoios devem ser identificados com recurso ao planeamento centrado na pessoa, para a participação na vida universitária, nas 4 componentes, como também muito importante a transição pós-programa, é preciso acompanhar. O apoio de pares é um apoio, então, dado por estudantes voluntários, podem ser da mesma unidade curricular, do mesmo curso ou outros voluntários. Há modelos na literatura que reportam já com sucesso, que podem ser utilizados, e além disso, este trabalho voluntário feito pelos estudantes pode ser reconhecido e deve ser reconhecido através, por exemplo, do enquadramento do voluntariado no suplemento ao diploma, ou pode ser promovido através de estágios, ou de projetos, ou da aprendizagem de serviço em unidades curriculares. Há várias formas, é preciso querer. O apoio tutorial é um apoio dado por a tutora coordenadora ou por uma docente voluntária, que pode estar com estudantes voluntários em conjunto ou sem estudantes. O apoio da família também é muito importante. Apoio das parcerias, porque é preciso envolver parcerias, como as organizações muito importantes, as entidades empregadoras também. Como o apoio dos serviços da instituição de ensino superior. Pronto, isto estamos a falar no caso de ser o programa a promover os apoios. Há outra possibilidade, que é o sistema de apoio ser promovido pelos serviços da instituição de ensino
superior. Claro que isso requer recursos da instituição de ensino superior. A instituição pode dar apoio tutorial, apoio do par, apoio psicológico, apoio do serviço de estágios, outros apoios, e pode coordenar com a família e com as parcerias. Claro, isto requer recursos, requer financiamento. O ideal será o financiamento público, como acontece com os outros estudantes. No entanto, por agora, atualmente, aqui que se pode recorrer a patrocínios, donativos, projetos, apoios da instituição de ensino superior, fica aqui a questão levantada. No entanto, pensamos que é um modelo de custo mais reduzido. Porquê? Porque este modelo, os recursos relacionados com a docência, com os serviços, as instalações, já estão assegurados pela instituição de ensino superior. Eles frequentam as unidades curriculares juntamente com os seus colegas. Por isso, os custos de oferecer um programa inclusivo costumam ser inferiores, porque estudantes já fazem uso destes recursos da universidade e também usufruem do apoio natural, quer dos docentes, quer dos estudantes dentro das aulas e fora das aulas. Então, o financiamento necessário incide principalmente no profissional que facilita a inclusão e a aprendizagem. Ou seja, é necessário um coordenador a tempo integral, 5, 6 estudantes, não mais, com as principais funções de mediar esse processo de participação na vida universitária de cada estudante, coordenar o sistema de apoios e o processo de monitorização e avaliação do percurso, quer dos estudantes, quer do programa. Para concluir, o processo de participação foi evidenciado nas unidades curriculares e nas atividades projetadas, exceto a colaboração e interação nos módulos específicos, porque é compreensível, porque foram só com estudantes com DID. Houve uma combinação de fatores que parecem então influir o processo de participação de pessoas com DID, tal como a sua motivação importa muito, o sistema de apoio desenvolvido, o envolvimento ativo do corpo docente e as metodologias e práticas adotadas pelos docentes. A aceitação, a participação sem antecedentes académicos e as atitudes do corpo docente foram percepcionados como desafios. No entanto, como referimos, também existem testemunhos da sua superação. Então, há necessidade de sensibilização, de mudança de atitudes, de formação, para o estudante com DID poder aceder ao currículo e às unidades curriculares e ao currículo, assim sendo. Notou-se uma prevalência dos efeitos positivos da participação nas unidades curriculares, o que releva a importância de um programa composto por unidades curriculares da instituição de ensino superior. Falámos então do quadro orientador Inclua, do modelo Inclua, apresentámos a proposta da matriz curricular e concluímos que o Inclua sugere que é desejada e possível a participação de pessoas com DID no ensino superior ao lado de pessoas sem DID. Claro, como todos os estudos, também tivemos as nossas limitações. O número de participantes intervenientes da instituição onde o estudo foi realizado, claro que não permitem generalizar os dados gerados. No entanto, temos contributos, que depois já vamos falar. Esta instituição de ensino superior tem unidades próximas, o que facilita a oferta de unidades curriculares de várias áreas científicas. Mas, por exemplo, no caso das instituições de ensino superior em que as unidades se encontram distantes, poder-se-á dar início apenas em uma das unidades, focando-se em alguma área científica e depois no futuro reunir recursos para a ampliação da oferta. Isto já aconteceu, está a acontecer, já há um caso assim, por exemplo, na Islândia, começou com uma escola, a Escola Superior de Educação. Quanto aos contributos,
mencionamos alguns que foram, por exemplo, o quadro orientador, a proposta do programa, o modelo de padrões de acreditação, a versão portuguesa, está disponível na internet. Publicámos um artigo em português e inglês, né, sobre a inclusão desta população. Surgiram novas visões ou mudanças de visões face às capacidades destas pessoas. Principalmente a fundamentação da proposta da criação de um curso inclusivo e acessível a pessoas escondidas. Na instituição onde realizámos o estudo, a proposta recebeu parecer favorável e o curso foi implementado no ano letivo 2021-2022 com muita satisfação, muito agrado nosso. Como investigações futuras, sugerimos a transferência e a expansão, a implementação de um programa noutras instituições de ensino superior, com características e práticas apresentadas do modelo Inclua, claro, com as devidas adaptações, daí o caráter de flexibilidade, investigação sobre tópicos associados à inclusão de estudantes, de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. Para finalizar, eu no início questionei um caminho ou uma resposta, digo que Inclua é um caminho, apenas um dos caminhos a promover. Claro que sabemos que nem todas as pessoas querem ir para a universidade, também o mesmo acontece com os outros estudantes, nem todos querem ir para a universidade, mas há alguns que querem muito. Então, por que não promover este caminho para a promoção de participação de pessoas escondidas no ensino superior? Sabemos hoje que o ensino secundário é a escola obrigatória, já por si é uma base mínima. Será com o prosseguimento de estudos no ensino superior que consideramos que a população atingirá um maior nível de qualificação, de preparação técnica, e sabemos que estas pessoas também têm esse direito. Agradeço muito o vosso tempo e a vossa atenção. Estou disponível para ajudar, apoiar, guiar, criar, implementar programas para abordar esta temática. É só me contactarem e agradeço, espero que tenham energias e que acreditem nas capacidades nestas pessoas, porque todas as pessoas são capazes de aprender, cada uma tem o seu ritmo, cada uma tem a sua forma de aprender e devemos ter isso em conta. Daí temos instrumentos muito importantes como o desenho universal para a aprendizagem, entre outros. Por isso, louvo então a vossa presença, por o vosso interesse por esta temática e pronto, me despeço com um grande bem-aja. Muito obrigada pela sua excelente apresentação, Marisa Machado. Passamos agora a palavra a Alice Ribeiro, do Núcleo de Apoio à Inclusão da Universidade do Porto. Alice Ribeiro é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, inglês e alemão, e com um curso de especialização em Ciências Documentais, ambos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Trabalha na área da inclusão da diversidade e, desde 1997, integra o Núcleo de Apoio à Inclusão da Universidade do Porto. Participou como coordenadora nos seguintes projetos: BAES, Biblioteca Aberta do Ensino Superior, uma base de dados online de informação acessível, produzida e disponibilizada por 10 instituições de ensino superior. Places, plataforma de acessibilidade, página web com tutorias em texto e vídeo, que de forma simples e prática ensina como produzir informação acessível para todos. Colabora também em outros projetos, em representação da Universidade do Porto, como EUNI for All, European Network of Inclusive Universities, EGLOG, European University Alliance for Global Health, o POC, Skills for a Next Generation do Porto. É humanista e voluntária em A Comunidade para o Desenvolvimento Humano, organismo do movimento humanista, e no Parque de Estudo e Reflexão MIN. Alice Ribeiro, passo-lhe a palavra. Olá, boa tarde. Obrigada, em primeiro lugar. Obrigada pelo seu trabalho, Marisa. Obrigada, muito obrigada pelo convite que me foi feito
para estar aqui e poder fazer alguns comentários ao trabalho realizado. Eu peço desculpa pelo barulho de fundo, mas estou aqui num espaço partilhado e isso pode às vezes acontecer. Como estava a dizer, eu agradeço muito esta oportunidade que o INR me deu para poder estar aqui e poder ler este trabalho, que é verdadeiramente interessante e vou tentar ser muito rápida nos comentários para dar lugar a questões, que eu acho que vão haver várias, certamente. Só queria comentar um pouco as impressões com que fiquei, porque efetivamente é necessário aprofundar, e dentro da minha atividade em concreto, vi muita necessidade em aprofundar tudo isto que está aqui trabalhado nesta tese, e saliento sobretudo a relevância por um lado e a oportunidade, ou seja, quão oportuno é este trabalho neste momento. Oportuno porque de facto nós estamos, e felizmente que estamos, a viver um momento onde o tema da inclusão está a ser muito falado, pelo menos, não é? Nós temos um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável, temos um conjunto de iniciativas a nível nacional e internacional que tenham como centro, como elemento comum as questões da inclusão, as questões da inclusão de pessoas com deficiência em concreto e da diversidade também em geral, e portanto nessa medida e até após tudo aquilo que nós vivemos num contexto de pandemia, onde mudanças estruturais são evidentes que são necessárias. Portanto, eu acho que depois de estes 2 anos nada vai ser igual e, portanto, este trabalho pode ser muito oportuno para nos ajudar na direção, no caminho a seguir. Portanto, de facto, relevante, porque por todo o trabalho que faz ao nível de toda a revisão da literatura, das experiências, não é? De trabalho no que toca, que juntam estes fatores de inclusão, DID e ensino superior. Portanto, nessa medida, para mim parece-me muito interessante, desde o ponto de vista, claro, obviamente, da minha profissão, do meu trabalho, das minhas responsabilidades profissionais, mas não só. Parece muito interessante ter aqui um documento e um trabalho que reúne toda esta informação, não é? Que sistematiza e sintetiza toda esta informação e todas estas experiências nacionais e internacionais nesta área, não é? Por outro lado, oferece também um exemplo e uma experiência concreta no contexto de ensino superior nacional e recolhe e apresenta resultados. Também é muito interessante, não é? Portanto, não ficamos só por um contexto de revisão do que existe e de uma apreciação do que existe, mas também levamos isto à prática e encontramos aqui assim uma experiência, oferece uma experiência que pode agora ser trabalhada e aprofundada e ainda nos deixa uma série de propostas e de caminhos para posterior investigação, desenvolvimento e aprofundamento de toda esta questão que é efetivamente fundamental. Não é? Ao longo da minha atividade profissional, trabalho nesta área desde 97, de facto esta é uma área com grande evolução, que fervilha de atividade, felizmente, não é? Nada é igual ao que falámos em 97, portanto, tudo vai mudando e vai evoluindo, felizmente, não é? Felizmente, para a participação e a inclusão de todos, porque se falou e fala ainda muito de que o mundo é para todos e ninguém fica para trás. No entanto, sistematicamente deixamos pessoas para trás e muitas vezes nem percebemos quem são essas pessoas, quais são as características dessas pessoas e é muito interessante este contributo de trazer agora, com este trabalho tão completo, mais uma vez, mais este grupo de diversidade para o contexto do ensino superior. E fico por aqui, agradeço imenso a oportunidade, espero poder contribuir para continuar a aprofundar esta ideia, eventualmente a implementação de alguma coisa na Universidade do Porto e ainda poder também contribuir para a divulgação deste trabalho, de maneira a que haja mais
mais experiências e que se possa evoluir, que se possa fazer evoluir este trabalho tão importante no nosso contexto nacional. Mais uma vez agradeço a todos e deixo aqui então espaço para que se possam colocar questões e, enfim, haja aqui algum diálogo, porque eu acho que é importante também. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras, Alice Ribeiro. E tal como a doutora Alice Ribeiro referiu, damos então agora a oportunidade aos nossos participantes e às nossas participantes, pelo que agradecemos que nos coloquem as vossas impressões e questões aqui no bate-papo do Zoom, ou que as dirijam à nossa convidada, utilizando a ferramenta da mão levantada. Há questões por parte da nossa audiência? Alguém quer avançar? Olá, boa tarde. Helena? Sim, boa tarde, doutora Fátima. Olá, vocês já me conhecem, não é? Não resisto. Tenho que pôr uma questão, em primeiro lugar, dar os parabéns, doutora Marisa. Muitos parabéns pelo seu trabalho, achei espetacular, aquilo que tive a oportunidade de ler ontem, muito brevemente, aquilo que eu vi, hoje também, peço desculpa, não consegui acompanhar desde o princípio, achei muito, muito interessante todo o trabalho que fez em termos de investigação, sustentabilidade metodológica, em termos das conclusões, etc. Haveria muitas questões técnicas a colocar, interessa-me aquilo que é a vida no campus, para além da frequência das unidades curriculares e do sucesso. A questão do certificado, por exemplo, no final, ser um certificado que não confere grau, também me aflige de alguma forma e me levanta inúmeras questões, porque eventualmente numa transição para a vida ativa, para o trabalho, isso pode criar alguma questão que tenha a ver com não haver condições de igualdade depois de uma contratualização, certo? Dizer-lhe, no entanto, que as questões técnicas talvez fiquem para uma outra oportunidade e que tinha simplesmente uma questão mais dirigida, que tem a ver um bocadinho com as condições. Eu manifestou disponibilidade para trabalhar connosco, para trabalhar com universidades ou com o Instituto, neste trabalho de conceber, operacionalizar, tornar possível esta frequência a estes alunos de forma inclusiva. E falou que havia formas de financiamento, ou através de patrocínios, mecenas, foi isto mais ou menos que referiu, não foi? Daquilo que eu conheço, que em Portugal já se fizeram 2 experiências, pelo menos, e a primeira conheço o melhor, houve de facto esse recurso desde o início, entidades parceiras que apoiaram quer as condições para a operacionalização da frequência, quer as condições depois para a transição da vida profissional. E isso correu muito bem. A minha questão é mesmo esta. Eu entendo que de facto o financiamento público é desejável, mas na minha ótica, e peço desculpa pela humildade, não é, de expor assim, não vejo mal ao mundo que a participação da sociedade civil se faça sentido. Que, portanto, haja aqui, de facto, acordos de parceria com empresas, com grandes grupos que apoiem, de facto, o ensino, a participação escolar, o desenvolvimento académico, a literacia nacional. Não vejo mal ao mundo. O que é que lhe parece que a este nível poderíamos fazer? A este nível de trabalhar uma forma de operacionalizar esta frequência, em termos de financiamento público ou em termos de mecenas? Há aqui alguma resposta da sua parte, daquilo que concluiu, daquilo que já vivenciou? Peço desculpa, não sei se a questão é muito pertinente. Sim, boa tarde, agradeço muito as questões levantadas. Quanto ao facto de ser um curso não conferente de grau, relaciona-se com o enquadramento legal. Foi uma vez que esta população não tem acesso, não preenche os requisitos de acesso ao ensino superior, de acordo com temos o nosso sistema, daí que o único enquadramento legal que encontramos foi por esta via. Claro que almejamos que no futuro
se mude realmente as políticas de inclusão e de equidade no ensino superior e que realmente permita o acesso a estes estudantes sob a forma de várias possibilidades, várias oportunidades. Pode haver cursos de estudos não superiores, não conferentes de grau, como também há cursos, já existem outros cursos, como os TESP, como outros, não, esses não. Já existem, por exemplo, pós-graduações que não conferem grau, mas são cursos de especialização, são cursos em que as pessoas desenvolvem competências, aprofundam áreas de interesse, porque não também existir esta possibilidade e, além desta, haver outras possibilidades que permitam realmente o curso ser conferente de grau, mas aí é necessário políticas realmente de inclusão e de equidade para estes estudantes, não só para estes estudantes, há muitos estudantes que precisam, não são só estes, mas agora estamos-nos a centrar e a focar nestes. Porque não, se já existem várias possibilidades para os outros estudantes, existem cursos não conferentes de grau e cursos conferentes de grau no ensino superior. Porque não? Agora, uma vez que podemos enquadrar, temos um enquadramento legal, porque não começar já a abrir portas utilizando este enquadramento legal e fazer envidar esforços para criar também outros cursos que realmente confiram grau. Da minha experiência, a importância, mesmo que seja um curso não conferente de grau, só a importância de um estudante de acabar o curso, ir procurar um emprego e mostrar um diploma da universidade, já por aí cria um impacto enorme, porque até há pouco tempo isso era impossível em Portugal. Só isso, só o facto de ter um diploma a dizer universidade já cria um impacto muito grande, porque sabemos que é no ensino superior que se começa a vida adulta, que se desenvolve outras competências. O ensino secundário é muito diferente do ensino superior e daí que relevamos que este nível de ensino é muito importante também para estes estudantes, seja não conferente de grau ou conferente de grau. O mais importante, na minha perspectiva, é que o curso confira um diploma da instituição de ensino superior, que mostre que realmente o estudante participou e frequentou e o seu progresso. Acho que temos que subir o degrau de cada vez. É difícil saltar vários. Saltar logo e chegar logo a um nível muito elevado, é a minha perspectiva. E o mesmo se passa em relação às parcerias com as empresas. Esta temática é nova em Portugal, precisa ser divulgada, precisa ser sensibilizada para realmente ser possível criar essas parcerias e termos a contribuição das entidades empregadoras, porque é importante não só a nível de financiamento, atenção, mas também para promoverem contextos de trabalho onde estes estudantes podem estagiar, podem praticar com apoio, porque é muito importante. Estes estudantes não precisam só de obter emprego, precisam de obter e manter o emprego. E para conseguirem manter, precisam de uma rede de apoios muito bem desenvolvida, e para isso é preciso uma monitorização, um acompanhamento durante o curso e após o curso também. Daí que as entidades empregadoras têm um papel importante
podem ter um papel importante no financiamento, mas também, principalmente também, em criar condições necessárias em colaboração com as instituições de ensino superior, em colaboração com as organizações não governamentais, em colaboração com as famílias. É preciso haver aqui uma rede de colaboração com vários parceiros para realmente este processo decorrer da melhor forma. Não interessa só a obtenção, a manutenção do emprego também. Sabemos as dificuldades, as adversidades que esta população passa. As entidades empregadoras devem ter um papel mais ativo no financiamento, mas aí não é justo que seja só destes estudantes, é destes de todos. O que nós reforçamos é, se os outros estudantes têm financiamento público, estes também devem ter. Se as entidades empregadoras devem apoiar, devem financiar o ensino superior, devem financiar todos os estudantes, não é só estes, é todos também. Aqui o nosso lema é o que se pratica com uns, se praticar também com outros. Estamos a falar aqui de equidade, de inclusão e equidade, promover oportunidades de acordo com as necessidades, as potencialidades, os interesses, os objetivos de cada estudante. É a minha perspectiva. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, Marisa Maia. Mais algum participante, alguma participante quer colocar alguma questão, fazer alguma observação? Não há mais questões por parte da nossa audiência? Bom, eu não sei se Sim. poderia colocar uma questão da leitura e do trabalho. Eu achei muito interessante esta área curricular que cria, não é? Aliás, eu creio que é extracurricular, agora não tenho bem presente do processo, mas é este envolvimento na investigação destas pessoas no contexto deste programa. Eu gostava que nos falasse um bocadinho mais sobre essa experiência. Como é que foi, em que é que participaram, qual foi o envolvimento também da instituição nesse processo, né? Acho curioso, porque sendo as instituições de ensino superiores instituições também de investigação, ou muito de investigação, às vezes até a investigação tem um papel até e um peso, na minha opinião, até excessivo em relação às questões pedagógicas, por exemplo, não é? Mas sendo isso dessa forma era muito interessante, vejo como um fator que pode também ser de muito interesse no contexto do ensino superior e poder-se ver aí uma série de vantagens e mais-valias, não é? Para a implementação do programa deste tipo nestes contextos. Se nos puder falar um bocadinho sobre isso, era interessante. Sim. Em relação ao módulo criado de investigação, constatamos que as estudantes universitárias, sem dúvida, elogiaram, narraram experiências muito positivas do processo que foi de fazer co-investigação. Então, cada uma desempenhou o papel de co-investigadora, em que desenvolveram investigação com os participantes com DIT, para os participantes com DIT, era um tema que lhes interessava, e pelo e para os estudantes com DIT. Normalmente, as pessoas com DIT normalmente são só sujeitos de investigação, raramente, por exemplo, em Portugal, não encontrei literatura, há literatura internacional, também não há muita, e achei muito importante, designei na tese também é uma sugestão para se investigar futuramente, porque acho que tem potencial, tem vários potenciais, tanto para desenvolver competências nos estudantes sem DIT, como para desenvolver competências nos estudantes com DIT. É uma forma também de participar no ensino superior, é uma forma de desenvolver competências variadas
desde a preparação, por exemplo, ter de fazer um guião de entrevistas, pensar nas questões, ter de preparar-se para fazer a entrevista, verificamos que desenvolveram, por exemplo, formas de comunicação pertinentes. Foram as estudantes as participantes com DID que escolheram o tema, e quando comecei a tese ainda não havia nenhum curso em Portugal. Já havia em Espanha vários, mas em Portugal não havia. Em 2019, quando acabei o primeiro período letivo, tinha de escrever a tese, mas também tinha de continuar, as pessoas queriam continuar a fazer, a experimentar mais atividades, a ver se surtia efeitos, o que é que não surtia, e então surgiu a oportunidade de desenvolver um módulo de investigação em que foram as participantes com DID que escolheram investigar. Nessa altura já tínhamos conhecimento da abertura do curso em Santarém, e então elas queriam saber como estava a correr, queriam entrevistar, queriam perceber quais eram as experiências das estudantes da Escola Superior de Educação de Santarém, queriam saber como estava a correr, se também estavam a receber, a participar em atividades curriculares ou não, se tinham apoio dos colegas ou não. Então, em conjunto o que é que fizemos? Dividimos grupos, eram grupos, uma estudante sem DID e uma participante com DID. Dividimos em vários grupos, cada grupo escolheu quais eram o assunto geral que queriam. Um grupo era sobre os apoios, outro era sobre as atividades curriculares. Desenvolveram o guião de entrevista, inclusive marcámos um dia para ir a Santarém, o grupo das co-investigadoras comigo, marcámos o dia com uma professora, posso dizer o nome? A professora Helena Luís, contactámos a professora, para saber sobre a sua disponibilidade. Marcámos um dia para ir entrevistar as estudantes, recolher para depois analisarmos. Estávamos a seguir o processo da investigação. Começámos pela revisão de literatura, sempre em conjunto. As estudantes era por grupos, trabalharam por grupos, e havia sempre, em cada grupo, estudantes sem DID e estudantes com DID. Faziam a pesquisa, fizeram a pesquisa bibliográfica, onde é que existiam cursos, onde é que já existiam cursos, pesquisaram sobre este de Santarém, porque era novo, era recente, e no dia que marcámos aconteceu um grande imprevisto a nível nacional. Nós marcámos, era um dia de março, e as universidades fecharam, foi em 2020, foi o primeiro confinamento, todas as universidades fecharam. Foi uma grande tristeza, porque as participantes estavam muito felizes por íamos de comboio, íamos no Intercidades até Santarém, íamos entrevistar, estavam muito felizes por irem visitar outro contexto universitário, estavam com muita curiosidade de saber mais. Já tínhamos organizado o plano para depois, para a análise dos dados, como é que iríamos fazer com recortes, íamos recortar depois para fazer o processo de categorização, mas devido ao confinamento este processo de investigação foi interrompido. Infelizmente não consegui reportar o fim, como é que acabou, porque não conseguimos acabar, mas penso que tem potencial e sugiro que se invista nesta possibilidade de serem co-investigadoras, de investigarem sobre os seus próprios temas, não serem outras pessoas, só outras pessoas a falar delas próprias, ver sobre que temáticas é necessário investigar no âmbito destas pessoas. Então vamos envolver também as próprias pessoas, para elas também analisarem os dados, elas também contribuírem para a formulação de questões. O que é preciso saber?
elas precisam de dar a sua própria perspectiva também, dar as suas próprias opiniões. Foi um processo muito interessante que eu sugiro essa eventual organização de um projeto, entre outras possibilidades que podem ser feitas. Sim. Boa tarde. Será que eu posso colocar ainda uma questão? Boa tarde. Sim, diga, por favor. Posso? Sim, sim. Eu, Lália, da Avis PT21. Olá, Marisa. É um gosto ver-te aqui e desde já os meus parabéns. É evidente que já li a tese, é um assunto muito interessante e objetivamente foi concretizado e deu lugar ao curso. Quando falas quando falas na colaboração, na cooperação com as organizações não governamentais, e eu que pertenço a uma IPSS, uma ONG, em que é que isso se traduz? Qual é o nosso papel nestes processos? Qual é a tua opinião? Como é que isto se podia materializar? Desculpa. Sim. As organizações têm um papel fundamental, na minha perspectiva. É muito importante. Não pode, este tipo de programa inclusivo também não pode ser implementado sem parcerias de organizações, na minha opinião, muito importante. Há várias sugestões que podem ser feitas e como estes programas já existem há muito tempo no Canadá, nos Estados Unidos, há evidências na literatura muito interessantes e começo já por sugerir uma, que é, há uma organização, por exemplo, que os associados, que as pessoas com deficiência que estão interessados em frequentar o ensino superior, um programa deste tipo, a organização tem um curso de preparação. Esse curso de preparação é organizado com pessoas representantes da organização, com pessoas da equipa do programa, é feito um trabalho em conjunto, mas é dinamizado, esse curso de preparação é dinamizado pela organização, mas inclui, por exemplo, além da preparação que é feita na organização, como por exemplo métodos de trabalho, métodos de estudo, desenvolvimento da comunicação, por exemplo, preparar apresentações, PowerPoints, fazer uma apresentação, fazer simulações na organização, mas também esse curso de preparação envolver idas à universidade, aos espaços da universidade, para esses estudantes conhecerem os espaços da universidade, quiçá também, se for possível, se algum professor abrir a porta a alguma aula, esses futuros estudantes, esses potenciais estudantes, irem a uma aula, verem como corre a aula, inclusive poder participar em algum projeto, em algum estágio, porque sabemos que temos vários estudantes universitários que têm de estagiar e que futuramente vão trabalhar com estas pessoas, terapeutas, psicólogos, professores, enfermeiros, amplos cursos. Isso pode ser dinamizado em conjunto com os projetos, com trabalhos de grupo das unidades curriculares, mas esse curso de preparação, agora vamos nos focar na organização. Esse curso de preparação, com uma pessoa na área da educação, deveria ser principalmente uma pessoa pronta ou com experiência, principalmente em fomentar métodos de estudo, de trabalho, de preparação, de fazer síntese, como fazer resumos, como fazer uma apresentação, preparar, fazer essas simulações. Isso é uma das
das oportunidades, uma das possibilidades que acho muito importante uma organização fazer, porque tem um papel fundamental nesse aspecto. Outro papel é, por exemplo, ajudar a promover a deslocação, a orientação, sim, entre a organização e a universidade, se for possível, promover por exemplo, envolver estudantes voluntários da universidade, tentar recrutar também estudantes voluntários da universidade para a organização, para ajudar a promover, por exemplo, praticar a ida entre, se for possível, o treino de mobilidade. De comboio, de autocarro, promover com voluntários o percurso entre, por exemplo, a organização e entre a universidade, ou entre a instituição de ciência superior, ou entre a casa da pessoa e tentar recrutar, então, pessoas voluntárias, tentar também recrutar estudantes, pessoas voluntárias das universidades, sensibilizar para esta temática. Daí que é muito importante o envolvimento da comunidade académica, da comunidade envolvente, das organizações, para estes programas funcionarem, sim, é a minha perspectiva. E daí que as universidades têm de abrir as portas para esta colaboração, sim. Sim, nós entrevistámos, no âmbito do iLives, do projeto Erasmus+, entrevistámos a coordenadora de um curso que existe na Universidade de Siracusa, em Nova Iorque. E havia aliás, o curso existia porque tinha por trás uma organização ligada à trissomia 21, que eles chamam lá Síndrome de Down. E, portanto, e falou-nos nisso, da mentoria, da tutoria, uma série de propostas que tu falaste na tua apresentação e que estão presentes na tese, e ela falou-nos nisso tudo, nesse treino que era preciso fazer, que era preciso, tudo que estava por trás desse curso, que era um curso inclusivo, que é o curso que nós nos identificamos enquanto associação, enquanto a nossa missão, os nossos valores, nos identificamos. Pronto, em que cada um escolhe aquilo que quer fazer e é baseado no planeamento centrado na pessoa, obviamente. Obrigada. Obrigada, Lália. Até breve. Até breve. Até breve. Temos aqui algumas mensagens de parabéns para a Marisa, relativamente ao seu trabalho. A Cristina Felizardo, que nos diz: Marisa, muitos parabéns, prémio mais que merecido, que destaca um trabalho de excelência, desejo-te o maior sucesso. A Rosário Candeias, muitos parabéns pelo grande trabalho realizado, que seja o input para se tornar uma realidade no ensino superior. A Daline Lisboa: Marisa, obrigada por um estudo de tanta contribuição. Muitos parabéns, sucesso. E pronto, e muitas mensagens de parabéns aqui para o trabalho da Marisa. Obrigada. E dado o adiantado da hora, vamos passar ao encerramento. O engenheiro Rodrigo Ramos, o senhor presidente do Conselho Diretivo do Instituto, estava preparado para falar agora. E felizmente, dado o avançado, e conforme ele mesmo disse, portanto, é uma boa questão, foi muito bom realmente, houve aqui um grande contributo, mas o Sr. Presidente teve que se ausentar para uma reunião a que não podia deixar de faltar, e deixou-me aqui umas palavras que eu vou passar a ler, está bem? Obrigada. Em primeiro lugar, em nome do Conselho Diretivo do INR, quero agradecer à nossa oradora convidada, a doutora Marisa Maia Machado, pela apresentação brilhante com que nos brindou da sua tese de doutoramento em Educação. Agradecer pela sua disponibilidade para esta partilha pública e, finalmente, pela excelência do seu trabalho. Os meus sinceros parabéns. Quero também agradecer de igual forma às doutoras Alice Ribeiro e Helena Alves pela disponibilidade, pelas vossas intervenções, mas sobretudo por partilharem connosco, com os leitores da biblioteca e com os parceiros que hoje nos acompanham, a vossa experiência e visão nesta área
tão importante para a compreensão da extensão do valor desta tese de investigação. Gostaria de vos destacar 4 aspectos muito importantes sobre o valor que atribuímos à apresentação desta tese de doutoramento e, por isso mesmo, mais uma vez, parabenizar o trabalho de investigação da doutora Marisa Machado e de todas e todos aqueles que apoiam a investigação na área da inclusão e participação das pessoas com deficiência. Primeiro, porque esta apresentação de tese de doutoramento se insere no estímulo ao cumprimento do definido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, designadamente no seu artigo 24º, Educação, que refere ser obrigação dos Estados-partes reconhecerem o direito das pessoas com deficiência à educação, assegurando um sistema de educação inclusiva a todos os níveis e uma aprendizagem ao longo da vida. Segundo, porque sabemos que o acesso ao ensino superior por estudantes com deficiência é hoje já uma realidade através do contingente especial e segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior, entre 2012 e 2022, verificamos um aumento de candidaturas de estudantes com deficiência ao contingente especial de 258,7%. Terceiro, porque sabemos que, no que se refere ao acesso ao ensino superior por pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, DID, designação atual para pessoas com deficiência, esta é ainda uma realidade muito recente, ainda em fase de experiências iniciais promovidas pelo Politécnico de Santarém e pela Universidade de Aveiro. Quarto, porque temos conhecimento que o relatório final do Grupo de Trabalho para as Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior refere como uma das recomendações a realização de um estudo sobre o acesso ao ensino superior das pessoas com dificuldades cognitivas, no qual se pondera a possibilidade de as IES disponibilizarem formação não conferente de grau ou diploma a este grupo de estudantes. Ora, a apresentação da tese que hoje tivemos o privilégio de assistir inclua o programa piloto para a participação de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais no ensino superior, corporiza de forma muito objetiva ao cumprimento da promoção do previsto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, investiga o acesso ao ensino superior de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, o que é praticamente inexistente em Portugal, e proporciona-nos um conjunto de indicadores para o desenho, criação e implementação de programas universitários inclusivos e acessíveis a pessoas com DID no âmbito do ensino superior português. Obrigada por me convidarem para encerrar esta sessão. Foi um gosto assistir a esta apresentação. É de facto uma alegria constatarmos que existem já frutos de investigação e que a podemos aqui partilhar na expectativa de inspirarmos outros investigadores a privilegiarem a inclusão na educação. Permitam, por último, reforçar que esta edição integra o nosso acervo documental, pelo que está disponível para consulta e empréstimo no catálogo da Biblioteca do INR online, através do Sistema Integrado de Gestão de Bibliotecas. À equipa e a todos os técnicos e técnicas que, mais uma vez, nos proporcionaram esta sessão informativa da Biblioteca Especializada INR, a todas e todos agradeço o vosso trabalho e dedicação nesta apresentação. A todas e todos agradeço a presença e desejo uma boa tarde. E finalizei o discurso do Sr. Presidente e chegamos ao final desta sessão. Agradecer mais uma vez a participação de todas e todos e convidá-los para nos acompanharem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos a todos os participantes que fiquem atentos à vossa caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter, como vem sendo o hábito, um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. As vossas apreciações serão muito importantes para a melhoria deste modelo de partilha de informação, pelo que, desde já, agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal de YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e todos que subscrevam. Mais uma vez, boa tarde e até breve.